Amém, irmãos. Pai do Senhor a todos, boa noite a todos. A graça de Deus esteja na vida de cada um de vocês que está nos sintonizando através desse celular, desse aparelho de comunicação. E mais uma vez é um prazer estar aqui, mais uma vez podendo ser usado como instrumento de Deus, como vaso de Deus, para levar a palavra do Senhor até você, instruir você naquilo que você necessita, naquilo que você precisa ouvir, fazer, para que você venha ter vitória, para que você possa entender também o que é o Evangelho do Senhor Jesus, o que é a obra de Deus. Amém? Então, antes de mais nada, vamos fazer aqui uma oração, para que Deus esteja no controle, no comando de tudo que aqui vamos falar, que aqui vamos fazer. E que Deus possa encontrar em seu coração e sua mente guarida, para que a palavra dele possa entrar em você, te dar mais entendimento, mais sabedoria, mais compreensão do que é a palavra de Deus. Não apenas uma religião, mas a palavra de Deus, o que ela nos ensina. E se nós formos filhos obedientes, com certeza não só seremos abençoados, como também seremos instrumentos na mão de Deus para fazer a diferença na vida daquele que crê. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu entro totalmente na sua presença, Senhor. Ou entramos na sua presença, eu como os filhos que estão sintonizados comigo agora nesse canal, Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja nos usando como instrumento, como vaso, e abençoando cada filho, cada filha, Pai. Pai, que nenhum espírito contrário à sua vontade, Pai, venha atrapalhar o entender, o compreender e o assimilar da sua palavra, daquilo que eu vou falar, daquilo que o Senhor colocou em mim, no meu coração, na minha mente, e aquilo que o Senhor quer falar pela minha boca, Senhor, para que o seu povo entenda, Senhor, que verdadeiramente a sua palavra é a verdade, e ela sendo colocada em prática, verdadeiramente seus filhos podem obter grandes resultados daquilo que eles buscam no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos cubra com o teu sangue, com as tuas mãos potentes e poderosas, Senhor, e nos usa para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E antecipadamente já te agradecemos pela vitória do teu povo, pela nossa vitória, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém, digam graças a Deus. Amém, irmãos? Então, hoje é sexta-feira e por coincidência hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. E não haveria dia melhor para mim poder falar hoje sobre um assunto que muitas pessoas às vezes até discriminam por não conhecê-lo, outros têm medo, outros até correm de perto, mas é muito importante você saber o que é esse trabalho que nós fazemos e algumas igrejas também fazem, que é o trabalho de libertação. E o porquê nós fazemos isso? Qual a importância de fazermos trabalho de libertação? Então eu vou estar aqui lendo, citando alguns versículos bíblicos, para que você possa confirmar aí dentro da sua Bíblia mesmo, que é a palavra de Deus, aquilo que aqui fazemos. Porque para muitos é até novidades, alguns chegam até, como eu já disse, ter até medo, ter receio, quando nós falamos em libertação. Mas já vou começar, eu ia falar sobre outras coisas, mas eu estava lá no meu quarto, quando Deus falou comigo, para mim falar sobre libertação, porque eu já falei 2 vezes, através desse celular, e as 2 vezes que eu falei, foi aquilo que todo mundo está falando, levando até você uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, e eu também já falei sobre isso. Mas é importante agora, pela 3ª vez, que aqui estou falando, falar com você
sobre o significado e a importância do trabalho de libertação e por que nós fazemos trabalho de libertação. E você que talvez nunca ouviu falar, você possa estar ouvindo agora. E com certeza você vai entender, porque nós vamos citar aqui versículos bíblicos, o qual o Senhor Jesus ele fala o que ele fazia e o que ele mandou os seus discípulos fazerem, a obra que ele mandou fazer. O Senhor ele deu uma ordem, uma ordenância. E aqui nós vamos começar lendo aqui Marcos, abre sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e você já vai entender o porquê de tudo isto. Trabalho de libertação. Aqui no capítulo 2, capítulo 2 não, é capítulo 1. É capítulo 2 mesmo. Onde a palavra de Deus fala: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Quem que entrou em Cafarnaum? Jesus. E soube que estava em casa. E logo ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Ainda não é essa passagem, moça. É capítulo 1 mesmo, no versículo 21. É capítulo 1, no versículo 21. Irmãos aqui. Porque aqui fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, e aqui Jesus, o que eu queria falar para você mesmo, é sobre libertação, então vou abordar aqui através do versículo 21 do capítulo 1 de Marcos. Entraram em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, e ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei que és o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o, clamando com grande voz, saiu dele. E todos admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Aí, irmãos, aí está. Começando por aqui, o porquê que nós fazemos trabalho de libertação e por que isso é importante dentro da igreja. É muito importante. Vocês veem que Jesus, ele chegou em Cafarnaum, entrou ali naquelas províncias de Cafarnaum e logo ele começou a ensinar, pregar a palavra, e aquelas pessoas que estavam ali ainda não conheciam a Jesus, não sabia quem era Jesus, estava acostumado como com os escribas, com os fariseus, aqueles que é conhecedor da letra, mas na verdade ainda não tiveram uma experiência com Deus da letra, que é a Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, onde Jesus disse: examinais as Escrituras,
porque cuidaste ter nela a vida eterna. E é ela, as Escrituras, que é a palavra de Deus, que testifica de mim. É a palavra, é a Bíblia Sagrada que testifica que Jesus Cristo é o Senhor, que a salvação só vem através dele. Então, aqui Jesus estava pregando, ensinando com poder, com autoridade, e diferente daquilo que aquele povo estava acostumado a ouvir, a ver e ouvir. E eles admiraram, eles estavam ali dizendo que estava ali admirado, né? Porque estava vendo algo diferente acontecer. Só que antes de qualquer manifestação das pessoas, estava ali naquela sinagoga, para você que não sabe, vamos dizer que seria como uma igreja hoje, é o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, para buscar a presença do Senhor. E estava ali, naquela igreja, um homem, e esse homem tinha sobre ele um espírito imundo. E aquele homem não conhecia Jesus, mas ele olhou para Jesus, mediante a palavra da verdade, com poder, com autoridade que Jesus estava pregando, e ele já começou a exclamar, começou a reclamar, não o homem, mas aquilo que estava nele, aquele espírito que estava nele, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? E já disse também: viesse nos destruir? Por que aquele homem se dirigiu dessa forma até Jesus? Aquele homem não conhecia Jesus, mas o que estava acompanhando ele, com certeza causando muito dano à vida dele e à família dele, sabia que era Jesus. Vou fazer um parênteses aqui para alertar você. O mundo físico, ele não enxerga no mundo espiritual, mas o mundo espiritual enxerga no mundo físico. Então, aquele espírito que estava naquele homem sabia verdadeiramente que era Jesus. Era Jesus. Para você que não sabe, demônios eram anjos que serviam a Deus. Lúcifer era o maestro que regia o coral que adorava a Deus. Mas pela sua desobediência, pela sua pretensão e presunção, querer ser semelhante ao Altíssimo, conforme diz a palavra de Deus lá em Isaías 14:14, quando ele diz: subirei acima dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Por essa prepotência, por essa presunção, eles foram expelidos da presença de Deus, pois perdeu o direito de ficar na presença de Deus pela desobediência. E até hoje o que afasta o homem de Deus é a desobediência. E foi isso que afastou aqueles anjos de Deus, e eles foram expelidos da presença do Senhor. E ali estava Jesus, e aquele homem, aquele espírito manifestado naquele homem, clamava: que temos contigo? Bem sabemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Viesse nos destruir? Porque o diabo sabe que quando Jesus chega, ele tem que sair, ele é destruído, as forças dele não prevalece mais. Por isso que a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está conosco é o nosso Criador, é o nosso Deus, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele é Deus. E os demônios sabem disso. Ele está em nós através do quê? Da morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, que já ascendeu ao Pai, e através da ascensão de Jesus para o céu, ele enviou o Espírito Santo, conforme que enviaria o Espírito Santo. E ele está sobre nós. Se você crer, ele está com você aí. E nada pode contra a sua vida. E foi assim que tudo começou. E assim que nós baseamos o porquê que nós fazemos a obra de libertação. E repreendeu Jesus, quando aquele homem disse: viesse nos destruir, bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: saia dele. Cala-te e sai dele. A palavra de Deus aqui está dizendo, no versículo 26, então o espírito imundo, convulsionando
e clamando com grande voz, saiu daquele homem, saiu dele. E aquelas pessoas que estavam ali, vendo toda aquela cena, ali, né, reunidos naquela sinagoga, admiraram, ficaram todos admirados a ponto de perguntarem entre eles, entre si, dizendo: que é isto? O que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele continua sendo Deus. Jesus, numa sexta-feira como esta, que hoje o mundo se comemora como Sexta-feira da Paixão, que é o dia da morte de Jesus, né? Ele foi morto, sim, pregado numa cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados da humanidade. Só que ele não está mais na cruz. Ele foi tirado da cruz, ele foi sepultado. Mas como ele pregava, como ele ensinava para aquele povo e ensinava os seus discípulos, ele dizia que ele haveria de ressuscitar. E era necessário que ele morreria, ressuscitaria e fosse para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pudesse vir até a terra. Por isso que o Espírito Santo está aqui e ainda tem homens de Deus, ainda tem porta de igreja aberta fazendo a obra do Senhor. Porque se for fazer pela vontade do homem, não teria nem porta de igreja aberta. Porque a tendência natural do ser humano é fazer a vontade da sua carne, o desejo da sua carne, e satisfazer o seu ego. Então aqui está o porquê que nós fazemos trabalho de libertação. Não é nenhuma coisa nova, não é nenhuma doutrina nova. Naquela época, mais de 2000 anos atrás, já admiraram Jesus porque ele expulsou o demônio do homem. E falaram: que é isto? Que nova doutrina é esta? Porque eles também não conheciam, porque os fariseus, os escribas, eles não ensinavam isso. Para eles era uma novidade. Mas na verdade o trabalho de libertação já se iniciou com Jesus, lá atrás. Quando ele passou por aqui, por esta terra, em carne e osso, como qualquer um de nós, fazendo a obra, e mostrando e dando os exemplos. E foi isso que ele fez. Esse é o ministério de Jesus, e foi isso que ele nos mandou fazer, como discípulo dele. E vou citar para você aqui. Você volta a sua Bíblia aí um pouquinho. Você está em Marcos, volta aí um livro atrás, em Mateus, no versículo 10, no capítulo 10. No capítulo 10, no seu versículo 1. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ela passa Malaquias, depois o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. E essa foi a missão que Jesus passou para os seus 12 apóstolos, para os seus 12 discípulos. E aqui diz, no versículo 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo o mal. Essa é a missão de Jesus. Pregava a palavra, expulsava os demônios, e essa foi a missão segundo as Escrituras. Minha Bíblia não deve ser diferente da sua, porque esse livro é universal. Ele vale aqui nos 4 cantos do mundo, como Bíblia. Então, aí na sua Bíblia está escrito como está aqui na minha, que ele chamou os seus 12, Jesus chamou os seus 12 e deu a eles, né? Deu-lhes poder sobre todo espírito imundo para expulsar e para curar toda a enfermidade e todo o mal. É isso que Jesus mandou que nós, como discípulos dele, como homens de Deus, devemos fazer, segundo as Escrituras. Senão, estaremos negligenciando a palavra de Deus, ficarmos separando os versículos bíblicos aqui, né?
porque só para falar coisas que as pessoas às vezes querem ouvir, todo mundo quer ouvir uma mensagem de prosperidade, uma mensagem que lhe dá ela uma esperança. Bacana isso, eu também gosto disso. Mas nós temos que mostrar para as pessoas que ainda tem homens na terra e mulheres na terra que são verdadeiros discípulos. E verdadeiro discípulo é aquele que coloca a palavra no total, na sua totalidade, em prática. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Não é a que nós fazemos porque o pastor lá teve uma visão, o pastor lá teve um entendimento e faz o trabalho de libertação. Eu, por exemplo, que é a libertação, mas uma das primeiras pregações que eu vi na minha vida foi de libertação. E aquilo mexeu comigo, eu nem sabia que era isso. Eu tinha uns 12, 13 anos, estava numa cidade lá chamada Ourinhos, estava brincando de bola com os moleques no meio do mato, lá no meio da grama, lá. E tinha uma tenda armada, e tinha um homem, um pastor chamado Marafon, e esse homem, e ele estava pregando a palavra de Deus, estava lá aquela tenda, aquela lona de circo grande, estava lá ele pregando com toda... Eu lembro até hoje, ele era um senhor claro e de terno, e o terno dele estava todo molhado de suor, porque estava calor, e ele pregando a palavra ali e tal, e de repente aquele homem virou e falou assim, olha, agora nós vamos orar. E aquele homem começou a orar e começou a manifestar demônio para tudo quanto foi lado. Eu parei, eu tinha uns 12, 13 anos, eu parei e fiquei olhando aquela cena, porque me chamou a atenção. Daí eu vi quando uma mulher de longe, se estava até fora da tenda, uma senhora bem gorda assim, bem forte mesmo, ela saiu rodando, foi parar lá no pé do pastor, o pastor orou, expulsou aqueles demônios em nome de Jesus, e eles foram embora e a mulher saiu dali glorificando o nome do Senhor, porque elas são livres de todas as doenças, de todo o peso, de todos os problemas que estavam sobre ela. Aquilo me chamou a atenção, eu como criança conheci o Evangelho, não sabia nem que era a Bíblia na minha vida. A partir dali eu fiquei olhando aquilo e falei, verdadeiramente, isso é de Deus. Porque ninguém pode fazer uma obra como essa se Deus não tiver com a pessoa, o homem, com a sua sabedoria humana, não tem poder para isso. É só quando realmente o poder de Deus está sobre a vida dele. Então eu vi a primeira experiência que eu tive. Mas depois, com o tempo passando, tal, eu vim ter um encontro com Jesus, né? E aí comecei a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, aprender dentro da palavra de Deus. Aí eu comecei a descobrir até porque aquele homem, há tantos anos lá atrás, fazia aquele trabalho. Eu vim entender através da palavra de Deus por que aquele homem fazia isso. E eu gostei daquilo que eu vi. Porque eu nunca gostei de muito blá blá blá, eu gosto da verdade. Eu sou muito prático em tudo na minha vida. Então eu falava que se um dia eu verdadeiramente visse alguém sendo usado por Deus, eu ia querer esse Deus. E eu tive um encontro com ele e foi uma bênção para a minha vida, até hoje. Deus mudou a minha história e toda a minha família, a partir de então. Então aqui está porque que nós fazemos libertação. E vou citar mais para vocês ainda. Aí no livro de Marcos, nós estamos em Mateus, né? Aí vamos até o livro de Lucas agora, no seu capítulo 9, no versículo 1. Aqui novamente, a palavra de Deus fala no versículo 1 do capítulo 9 de Lucas. Novamente, Jesus... E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Significa o seguinte, que quando uma pessoa está doente, na maioria das suas doenças, 99,9% é doença, elas são espirituais. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos, ele convocou e deu virtude a eles de poder sobre todos os demônios, ou seja, para mandar embora e para curar, para aquela pessoa ficar curada, livre de todas as suas doenças. Foi isso que Jesus mandou fazer. Essa era a missão de Jesus. Essa era a missão de Jesus e essa missão que Jesus passou
para nós fazermos, né? E é isso que a gente tem que fazer, tem que colocar em prática isso. Se você não sabe, começa a tentar para isso que você está ouvindo nesta noite. Começa a prestar bem atenção, ouvir tudo isso e começar a examinar as Escrituras, para que você não seja uma presa fácil e acredite em qualquer coisa. Não deixa o capeta empurrar qualquer coisa a sua goela abaixo, não. Leia as Escrituras, examine as Escrituras, que você vai ser um varão, um homem, uma mulher forte, poderosa, para ajudar você e ajudar a sua família, aonde você estiver e aonde você for, Deus vai te usar, desde que você creia que essa palavra é para ser vivida, é para ser tirada da entrelinhas e trazer para a prática, para ser aplicada, aí vai funcionar. Vai funcionar. Por que, pastor, que vai funcionar? Vou citar mais um para você. No livro de Lucas, no livro de Marcos de novo. Volta um pouquinho para trás aí, onde você estava. Acho que no último capítulo, acho que capítulo 16. Isto. No capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 18, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí no versículo 17, aí que me chamou muita atenção, versículo 17: e esses sinais seguirão os que crerem, aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os curarão. A palavra de Deus, Jesus, o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, que os sinais seguirão aqueles que verdadeiramente crê, aquele que crê na palavra de Deus, e no poder desse Deus, que vai além da letra, vai além dos fariseus e dos escribas, que só pregava a letra, mas não aplicava aquilo que se lia. Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 10, de novo, de Mateus, você vai entender um pouquinho mais, no versículo capítulo 10 de Mateus, no versículo 6, 7 e 8. Jesus, depois de dar poder e autoridade aos seus discípulos para expulsarem espíritos imundos, pregar a palavra, curar os enfermos, ele disse, mais ainda, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, é chegado a vós o reino dos céus. O céu chegou. Quando nós pregamos o evangelho do Senhor, quando nós pregamos a palavra de Deus, a igreja, as pessoas, nós estamos dizendo para as pessoas, olha, chegou para você o reino dos céus. Chegou para você o reino dos céus. Através do evangelho, através da palavra, é só crer que a sua vitória já está consolidada. Então, por isso que Jesus falou, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas pessoas que não conhecem o evangelho, que não conhecem a palavra, que não conhecem a Bíblia.
Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando a grandeza desse Deus, o poder desse Deus. Só que ele não deixou só aí, ele não parou por ali. No versículo 7 ele diz, indo pregar e dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. No versículo 8, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebesse, de graça dai. O que eu e você como crente, como filhos de Deus, recebemos de graça do Senhor? Se você crê, a unção. Por que o Senhor nos dá unção? Não é, claro, não é para nós sentarmos em cima, e nem botar do lado da nossa cama e ficar dormindo com a unção. É para nós praticarmos. É tirar daqui da entrelinhas e colocar em prática. Para que você possa orar pela sua esposa, orar pelo seu marido, orar pelos seus filhos. Orar. Usar autoridade, porque tem a hora de você chorar nos pés do Senhor, hora de ficar ali agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo, não pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, tá? Mas também usarmos aquilo que Ele ortogou a nós a fazermos. Expulsar os demônios e curar os enfermos. Aí você pode orar, mas onde está o pastor? O pastor está viajando, o pastor não está. Não, você dentro da sua casa. Desde que você tenha compromisso com Deus. Desde que você tenha compromisso. E a confiança daquilo que a Bíblia diz que você é. O que a Bíblia diz que nós somos? Templo. Templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você que está aí é o templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Mas, se nós lemos e sabemos de tudo isso, nós temos que ser real em tudo isso. Viver isso, acreditar que isso é uma realidade. Quando eu conheci esse versículo que nós lemos anteriormente, Marcos capítulo 17, ou melhor, capítulo 16, versículo 17, no versículo 15, ele mandou anunciar o Evangelho, pregar a palavra para todo mundo, para que haja a conversão das pessoas, ou seja, uma verdadeira mudança de caminho, que o homem deixa o pecado, deixa tudo aquilo que está errado e venha buscar o Senhor, para ele ser salvo, passar por um batismo e ser salvo. Ser salvo. Mas ele falou para a gente, para nós, e além disso, ele falou para os seus discípulos, o que eu considero discípulo? Discípulo é aquele que faz a obra que o mestre ensinou. O mestre é Jesus, e ele continua sendo o mestre. E é isso, e essa mesma palavra, ele continua para nós, assim como ele deu aos seus discípulos, essa ordenança de ir fazer, é para mim e para você que está do outro lado. Se você crê na palavra, se você não crê, você precisa começar a crer. Porque não é você, com a sua capacidade intelectual, com a sua sabedoria humana, que você vai fazer a diferença, mas pelo exercício da sua fé na palavra de Deus. Você vai exercitar e Deus vai te honrar, porque Deus nunca nos deixa envergonhado, não vai nos deixar frustrado. Por exemplo, eu vi a pregação do Fabiano, ele falando lá, né, sobre o que Deus faz, Deus acontece, e ele faz mesmo, Deus é maravilhoso, e ele faz mesmo, tá? Mas a pessoa como o Fabiano, como a sua mãe, a pastora Karina, como a família toda dele lá, passou por um processo, e esse processo foi de libertação. Por exemplo, a pastora Karina, por exemplo, que é a mãe do Fabiano, que vocês viram aí no YouTube, no Face aí, eu cheguei a virar à noite, mesmo antes de conhecer o Fabiano, por exemplo. Cheguei a virar à noite, passar a noite orando por ela. Ela foi curada de câncer no intestino, foi liberta de todas aquelas doenças malignas que estavam sobre a vida dela, porque a família dela era uma família, infelizmente, que não servia a Deus, servia a outras coisas.
Então estava esse mal sobre a vida dela. E nós lutamos aí acreditando na palavra de Deus, colocando em prática aquilo que o Senhor ortogou nós a fazermos. Muitas vezes eu começava a orar após o culto, 10, 11 horas da noite, e saía da igreja 6h30, 7 horas da manhã. Mas hoje está lá, ó. Os filhos estavam, o Fabiano mesmo era um, né, que estava lá nas drogas, né, que nem ele mesmo falou, que era chamado lixo dos lixos, né? Era lixo dos lixos, não tinha nada, precisava esperar o irmão sair, o Sandro, que já estava na igreja, para poder usar a roupa do Sandro, dar uma voltinha com a moto que o Sandro tinha, que é o seu irmão. Mas por que isso? Porque o demônio estava lá. Ele mesmo muitas vezes falava para a própria mãe não vir para a igreja, estava perdendo tempo. Olha o que Jesus fez. Libertou a mãe, libertou o pai, libertou os irmãos, libertou a família. Hoje são pregadores da palavra de Deus. A importância da pregação da palavra e a importância da libertação de nós como pastores, como de Deus, como igreja, de colocarmos isso em prática. Mas isso não é só para o pastor, lá só para a liderança da igreja. Isso é para você também, crente, que está aí do outro lado vivendo. Você também. Isso aí não é. Deus não tem filhos prediletos. Não precisa ter um cargo de, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo. Não precisa ter cargo, não. Se você tiver fé, você faz a obra de Deus. Eu, por exemplo, eu fui consagrado como pastor dentro da minha igreja. Antes de ser nomeado a pastor, antes de ganhar título de pastor, eu já tinha um grande rebanho. Eu já curava, já expulsava demônio, já fazia a obra de Deus, porque eu acreditava na palavra. Eu já coloquei em prática. Então isso é para você também que está aí. Por isso que eu digo, não precisa ter medo disso que está acontecendo aí não, esse vírus aí. Isso aí é um lixo que o diabo jogou aí no mundo para apavorar muita gente, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Então ele quer aproveitar, semear o veneno dele, para aquele desavisado ele poder levar. Porque ele sabe que é uma questão de tempo. Mas até o homem descobrir alguma coisa, porque Deus deu a capacidade para o homem, né? Para poder parar isso aí, como já parou muitas pragas que veio nessa terra, até lá ele já levou um punhado. Esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo dele. Pastor, mas como que é isso? Agora nós vamos ver por que isso acontece. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Você vai entender já por que isso acontece e mais um pouquinho por que eu estou falando tudo isso e por que nós temos que colocar isso em prática. A oração de libertação. Nós temos que dar culto ao nosso Deus, louvar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus, mas também nós temos que, não podemos ficar só na letra, nós temos que colocar em prática, principalmente nós que, como crentes que somos, para poder ajudar aquelas pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, que não sabem o que fazer das suas vidas. A palavra de Deus fala aqui em Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, no seu versículo 7, agora você vai entender tudo isso. Eu vou resumir, vai resumir para você. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram e nem mais o seu lugar se achou nos céus. A Bíblia está dizendo que Miguel, que era o príncipe dos anjos, chefe dos anjos, ele batalhou. Batalhou, mas como, pastor? Ele batalhou. Porque contra os anjos da desobediência, contra aqueles que se rebelaram contra Deus. Só que eles foram expulsos da presença de Deus e não queriam sair da presença de Deus. Não queria sair dali daquele lugar. Então ele
eles queriam ficar, de qualquer jeito eles queriam ficar. E os anjos são os guerreiros do Senhor. Então, por isso que a Bíblia está aqui dizendo que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos. Miguel e os anjos do Senhor. Eles batalhavam contra o dragão. E o dragão era o diabo, a serpente, que você vai ver já no versículo seguinte, nos versículos seguintes. Né? Ele lutava para expulsar os seus anjos, o dragão, Lúcifer e os seus anjos da presença de Deus, lá do céu. Mas o dragão também, seus anjos também lutavam. Mas não prevaleceram. Não prevaleceram. Porque contra Deus ninguém pode prevalecer. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por quê? Veja bem, irmãos, é aí que você tem que atentar. O versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Eles foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está tudo aqui na terra. Acreditando você ou não, querendo você ou não, tendo medo você ou não, querendo discriminar ou não, está aqui na terra. Se é que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê, entenda que está aqui na terra, porque eu não vejo nada diferente aqui para você não entender. A palavra é direta. Fala comigo e com certeza fala com você também. Que os anjos do Senhor batalharam para expulsar o diabo, o dragão, né? Chamado serpente, né? Também. E só que eles queriam ficar, mas foram precipitados aqui na terra. Está aqui na terra, caminhando na terra. É por isso que vocês vêem tanta desordem por aí, tanta desgraça, essa imundície que está acontecendo aí, desse tal de coronavírus, porque parece que o povo tem até o prazer de arrumar um nome para essas coisas. Bom, talvez seja até para identificar. Mas está aí, é isso que está por trás de tudo isso aí, ó. É isso que está por trás de tudo isso aí. O dragão, a serpente, o diabo, é tudo uma coisa só, é tudo farinha do mesmo saco, está tudo aí. Aí atenta a mente das pessoas, as pessoas com a sua fraqueza, com a sua ânsia de satisfazer a carne, e a ganância de dinheiro e mais dinheiro, poder material, acaba abrindo brecha para o maligno entrar. Faz isso, o bicho bota na cabeça, faz isso aí, ó, que você vai dominar o mundo, você vai conquistar tudo. É isso que está na terra, é isso que está aqui, que é o causador de todo esse problema, todo esse desespero da população e da humanidade, hoje quase que do modo geral. Porque hoje não é só num país, tem quase todos os países por aí. É isso que está acontecendo, porque o bicho foi precipitado aqui na terra. Aí entra a importância de nós, filhos de Deus, orarmos, repreendemos tudo isso, ordenarmos que esse negócio venha cair por terra em nome de Jesus, porque a palavra de Deus fala o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, e Ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, é isso, irmãos. Eu tinha que falar sobre isso porque todos que vêm pregam a palavra de Deus, o Evangelho, tudo contribui para somar para o bem-estar da sua vida se você crer e colocar em prática. Mas é importante você saber também por que há tantas coisas ruins na face da terra. Você acha que uma pessoa ela vira bandido da noite para o dia? Não. Porque ela quer? Não é porque ela quer. É porque às vezes o pai não teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, às vezes até tem uma religião, mas nunca aprendeu isso aqui, nunca ouve isso aqui, aprendeu a fazer oratória, a fazer uma série de coisas, bonitinho, tal, mas o diabo está aqui na terra, mas ele está segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras.
É por isso que nós vemos tanta morte, tantas coisas ruins estão acontecendo aqui na terra. Mas nós que cremos, eu e você que está do outro lado, se você crê, tudo que temos, a nossa arma para isso é oração. Não é ficar apavorado, tomar medo, tomar banho toda hora, 5 minutos tomar banho de álcool. Isso aí, não adianta. Está escondido dentro de casa, isso aí não vai resolver o problema. Até filho de médico aí está morrendo. Irmão de médico, eu fiquei sabendo aí, uma notícia que o rapaz de, parece que 30 e poucos anos aí, essa semana morreu de coronavírus. Quem nos guarda é o Senhor. Eu e você. É Ele que nos livra de todo mal. Eu vou repetir. O que você talvez já cansou de ouvir eu falar. João 10:10. De novo. Se você esqueceu, eu vou te lembrar de novo. João 10:10. Jesus fala que ladrão, ele retrata o diabo como ladrão. Ladrão por quê? Ele veio senão a roubar. Roubar o quê? Roubar a sua paz, roubar a sua alegria, destruir seu casamento, roubar a sua saúde, a sua prosperidade, matar e destruir. Ele veio para acabar com tudo. Mas tem uma vírgula, e diante dessa vírgula lá está escrito, mas Jesus veio, querido, para nos dar vida e vida em abundância. É só você crer. A palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê. É só você crer. E você vai além da religiosidade. Porque de religioso o mundo está cheio. De religiosos. Está cheio de religiosos aí tremendo em cima das pernas. Com medo de tudo que está acontecendo. Mas se ele acredita que ele verdadeiramente é o templo do Espírito Santo, ele tem que saber que Deus está com ele. E a hora que ele abrir a boca, não tem demônio que fica na frente. Não tem vírus, não tem nada dessas coisas. É só crer. Amém, irmãos? Espero ter contribuído para o seu crescimento de fé, para o seu entendimento, para você não ser mais um daqueles, Maria vai com as outras aí. Tudo que se fala, você vai aceitando. A gente está falando aqui dentro da palavra. A Bíblia é sagrada. Isso aí não é coisa criada pela cabeça do pastor Francisco, não. Nem para a igreja, nem pela igreja Mensageiros de Deus. Isso aí é bíblico. Tudo é a palavra. Jesus fazia essa obra e foi isso que ele ordenou seus discípulos para fazer. E aqui no final, para resumir tudo isso, eu mostrei para você por que tudo isso está acontecendo aqui na face da terra. Porque o bicho está aqui. Ele está aqui. Você aceitando ou não, você acreditando ou não, você tendo medo ou não, ele está aqui. E a melhor coisa que você, melhor coisa para você derrotar o seu inimigo é você saber quem é ele. Porque se o inimigo é invisível, como você vai vencer ele? Mas se você já sabe quem é o seu inimigo, o inimigo seu não é seu pai, não é sua mãe, não é as pessoas, é o que está por trás de tudo isso. Os seus olhos não vê, mas sente os seus efeitos. Você está vendo o efeito que está fazendo isso aí. Até as igrejas fechadas. Porque a igreja é o único refúgio que poderia estar aberto, funcionando, para as pessoas poderem buscar ajuda. E até isso eles fazem. Nos proibiram, porque se abrir é multa. Fechar a igreja, uma série de outras coisas. Mas você ainda tem uma coisa aí. Você tem a palavra de Deus. Se você não tem na sua casa, procura adquirir uma Bíblia para você ler, para você entender mais. Entendeu? E você pode orar, porque Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Está aqui comigo, está aqui na minha casa, está aí na sua casa, junto com você. Se você invocar o nome dEle, o diabo vai bater em retirada. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém?
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou parar por aqui, porque a hora acho que já está avançada. Mas espero ter contribuído para orientar você em relação às coisas que acontecem de ruim neste mundo. Mas espero também ter contribuído para ensinar você a buscar aquele que pode dar solução a tudo, que pode cuidar de você e depois o direito da vida eterna. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou ler aqui alguns nomes que participaram ao vivo dessa live aqui. Falando em live, olha, o Lucas está colocando no YouTube aí, ó. Pega no YouTube aí que vocês vão ver essa pregação lá, esse ensinamento, não só do meu, mas de todos que estão participando, fazendo cada dia. E tem que se inscrever lá, né? Não tem que se inscrever lá? Se inscreve lá e recebe as notificações de cada vídeo que tiver novo. Como é que é? Tem que inscrever, dá o like, você inscreve lá e já recebe o vídeo. Gostei. Isso. Dá lá, irmãos, para poder o nosso tempo ficar mais... Compartilha com as pessoas o que você está ouvindo, tudo. Compartilha, é muito importante. Para poder até nos ajudar também no YouTube, para que a palavra de Deus fique mais tempo ali exposto para poder alcançar mais alguém, mais pessoas. Compartilha mesmo. Não cruza os braços, não. Você que tem um celular aí, até eu que não uso celular, eu estou entendendo essas coisas. Não mexo com o celular. Mas eu vejo que minha televisão pega o YouTube e eu fico vendo aqui. Então eu aprendi alguma coisa com eles. Então você faça isso também, compartilhe com os irmãos, né? E escreva lá, gostei, né? Como é que é? Tem que fazer inscrição, né? Tem um toquinho que você dá lá, você deve saber mais do que eu. Tá bem? E Deus vai te abençoar mesmo, porque você está divulgando a palavra dele. Aqui alguns nomes bem rápido, para não tomar mais seu tempo. É o Charles e a Andréia. Deus abençoe nossos irmãos, famílias, crianças. A Vivian Paula, Deus abençoe a Vivian e a família toda. A Márcia, o Everton, Deus abençoe Everton, Márcia, a sua irmã, a irmã da Márcia, Andréia, também, toda a família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A Michele, o Denis, Deus abençoe a todos. Maria Siqueira, Deus abençoe em nome de Jesus. Maria Siqueira, Cíntia, o Jorge, o Jorginho, Nathalie. Que benção, hein, Jorginho? Jorginho. Deus abençoe. Deve estar lá para Campo de Jordão, né? Campo de Jordão é bom com esse tempo, hein? Lá escondidinho lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Você, a Cíntia, o Jorginho, a Nathalie, toda a sua família. Selma, Deus abençoe João, nosso obreiro Selma, o João, o pai do Lucas aqui, o sogro da Franciele. Deus abençoe ricamente sua família e todo o Guilherme, a outra menina, esqueci o nome dela. Ariane, Deus abençoe o netinho, amém? O James Borges, Deus abençoe James, nosso músico, Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Aproveitar, Borges, semana que vem, acho que eu vou conversar com você e qualquer coisa você me dá um alô. Nós vamos preparar um culto bem especial. Se não voltou ainda a liberação para abrir a igreja, nós vamos fazer um culto vamos fazer com palavra, vamos dar uma palavra um pouco mais curta e com louvor. Amém? Deus abençoe. Auxiliadora, deve ser mãe do Charles, né? Do Fernando. Deus abençoe. É isso mesmo? Isso. Auxiliadora Santos. Deus abençoe a nossa irmã auxiliadora. Deus abençoe todos os seus filhos, filhas, a família toda. Fabiano e Mariana, Deus abençoe Fabiano. Fabiana e a Mariane Fabiana é filha da Karine. Deus abençoe. Você viu aqui, né? É isso aí. Deus abençoe Fabiano, nosso presbítero, futuro pastor, e a sua esposa Mariana. Que Deus abençoe suas crianças também, sua mãe, toda a família. Silvio e Cláudia. Eles estão lá em Santa Catarina. Deus abençoe Silvio, Deus abençoe Cláudia. Que Deus guarde a vida de vocês aí.
Que Deus ilumina vocês aí. Deus prospere mesmo em tudo que vocês propuserem fazer aí, viu? Em nome de Jesus, estamos com saudade de vocês. Ana Zélia Santos? Quem que é a Ana Zélia Santos? É a Zélia, do Sete A Voltas. Zélia, ô Zélia, um abração aí, hein? Dá um abraço no maridão aí, nas meninas. Deus abençoe, hein? Estamos felizes de saber que você está sintonizado aqui. Estamos felizes de saber que você está nos acompanhando. Que Deus abençoe. Precisa aparecer na igreja. Logo nós vamos estar abrindo, eu quero você lá. Conversar com vocês um pouquinho. Cassimiro e Lana. Deus é pai, não é padrasto, né, Cassimiro? Não adianta fugir não, né? Pois é. Você sabe o que eu estou falando. Você também, Lana. Viu? Cláudia Medella. Deus abençoe a Claudinha, né? Um abraço, Cláudia. Fica. Deus abençoe seus filhos também, sua mãe, sua família. A Vívia Cabral e o Vitor. Deus abençoe a Vívia, Deus abençoe o Vitor. Deus abençoe a sua mãe, a Jaqueline, o Cabralzão, seu irmão Luciano, toda a família, o trabalho de vocês. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Pastora Karina, Deus abençoe a pastora. Viu aí eu citando seu nome, né, pastora? Será que foi isso a verdade? Com certeza, né, pastor? Eu tenho certeza que agora você deu glória a Deus bem grande. Porque Deus te livrou de todo aquele problema e te curou e abençoou sua família. Que Deus abençoe. Lucinéia Ambrósio. Deus abençoe. Do Parque Aeroporto. Deus abençoe. Lucinéia, do aeroporto. Deus abençoe, Luciano, você, suas crianças, sua casa, sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Viviane Rodrigues. Deus abençoe Viviane Rodrigues. Deus abençoe você, sua família. Luciana Ivani de Pinda. Ivani de Pinda. Deus abençoe Luciana, Ivani de Pinda. Que Deus esteja com vocês com as mãos poderosas dele para guardar você e livrá-los de todo o mal. Fernando e Adriana, Deus abençoe Fernandão, Deus abençoe Adriana, suas crianças também. Que Deus continue usando vocês da forma que tem usado. A Miriam e o João é de Tremembé. Deus abençoe João, Deus abençoe Miriam, é o nosso presbítero e nossa baterista lá de Tremembé. Deus abençoe. É testemunho grande também esse casal aí. Pastor David, vizinho do João, nosso pastor David, Deus abençoe o pastor, sua esposa, suas crianças. Estamos felizes pela participação de vocês. Que Deus possa cobri-los com a mão poderosa dele e dar prosperidade em tudo que vocês propuseram a fazer também. A Inês e o Hilário, Deus abençoe a Inês, Deus abençoe o Hilário, Deus abençoe as meninas, as crianças. Deus abençoe ricamente a casa de vocês, a família toda. A Ana e o Cláudio lá do Quiririm, Deus abençoe o Cláudio, Deus abençoe a Ana. Precisa ligar para mim, hein, ó. Vocês estão... Amém? Deus abençoe, Cláudio, Deus abençoe o Ana, em nome de Jesus. Ivan Silva. Ivan é o pastor? Ivan? Não sei se é o pastor Silva. Ivan Silva. Não sei se é o pastor, acho que segunda parte parece que é o pastor Ivan. Se não for também, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Que Deus cubra você com as mãos poderosas dele. Ieda Silva também, é isso? Deus abençoe Ieda Silva, em nome de Jesus. Deus cubra sua casa, sua família com as mãos santas e poderosas dele. Rosana Lopes, Deus abençoe a Rosana. Se aparecer, dá um abração no Tassiano. Convida eles, abrimos a igreja, vocês venham cá para a gente conversar um pouquinho. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. O Jurandir e a Néia, que Deus abençoe ricamente, Jurandir, Néia. Vocês são a bênção do Senhor. E Deus abençoe as suas filhas também, a netinha também. Deus abençoe. Bispo Alexandre e Viviane, meu bispo querido, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, continua sendo esse vaso que você é ousado mesmo, porque Deus é contigo e você vai muito longe, rapaz. Você tem a presença de Deus, tem a visão de Deus.
E Deus te ama e vai abençoar mais você ainda, juntamente com a sua esposa Viviana, suas crianças, suas meninas, seu genro. Um abraço em todo mundo aí. Que Deus abençoe a todos da família, em nome de Jesus. Otto, Luiz e família. O Otto é o de lá do aeroporto, né? O Otto deve ser o irmão da Luciana. Deus abençoe o Otto. Deus abençoe você. Deus abençoe a esposa, a criancinha está aí. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. O Bruno e a Fernanda. Bruno e a Fernanda? Bruno. Deus abençoe o Bruno. Deus abençoe a Fernanda. Que Deus cubra vocês com as mãos poderosas dele. Luiz César e Marcilene. Deus abençoe. É o nosso presbítero, Luiz César e o Marcilene Obreira. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus cubra vocês com as mãos poderosas. Você e a família, toda a vida de vocês. A Ingrid, né? Ingrid Cursinho de Sueli, é isso? É embaixo Sueli, né? Sueli. A Ingrid, tá. A Ingrid é a cabeleireira, né? Que Deus abençoe a Ingrid, você, a sua criança, todo o seu menino, toda a sua família. A Sueli, Deus abençoe a Sueli, você, toda a sua família, seu ministério, sua família. Deus abençoe ricamente sua vida. Em nome de Jesus. Geraldo Magela, Deus abençoe ricamente Geraldo, e Deus cubra você com as mãos poderosas dele também. A Andresa, que Deus abençoe a Andresa, em nome de Jesus. A Andresa deve ser a prima, né? Isso. Que Deus abençoe a Andresa, a sua mãe, como é que chama ela? Celina. A irmã Celina, a tia, né? Tia Celina, que Deus abençoe vocês. O meninão aí, o maridão, como é que chama? O Cícero e o Anthony. Deus abençoe ricamente toda a família, em nome de Jesus. Cristiane Santos também, né? Que Deus abençoe ricamente Cristiane e toda a sua família. Que Deus abençoe ricamente e cubra com as mãos poderosas a vida sua, de toda a sua família. E tem duas pessoas que cantaram agora também, que é o Carlos Tavares. Carlos Tavares. E a... Ô, Carol, como é que fica, rapaz? É a esposa? A esposa. A esposa dele é a Rose. Deus abençoe você, Carlos, sua esposa, a sua casa, sua filha, toda a tua família. Que Deus cubra com as mãos poderosas dele. Não esqueça que ele ama você. Você é especial nas mãos dele. A luta vem, mas a vitória é maior. Creia somente. Amém? Que Deus abençoe. A Francis Andrade também entrou. A Francis Andrade é filha do Braz. Deus abençoe ricamente, Francis. Dá um abração do seu pai, das suas irmãs, toda da sua mãe, seus irmãos. É irmã do pastor Didi, lá do aeroporto. Deus abençoe ricamente a Francis. Cida Oliveira também. Deus abençoe ricamente. Bastante gente participando, hein? Que bênção. E eu acho que o pastor Edmilson da Casa de União. Pastor Edmilson, pastor, como é que é? Você disse que ia pegar a caminhonete aqui, que você ia precisar dela. Fiquei te esperando aí, ó. Depois você liga para mim, tá? Em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém? Que Deus abençoe a todos. Você que ligou, aqueles que não ligaram, e que você possa estar orando por eles. Eu também vou estar orando, mas eu peço a bênção do Senhor por todos vocês. E compartilhe isso aí, compartilhe tudo que vocês estão vendo aí no Facebook para ficar forte lá, porque o Face fica forte, né? Quando tem mais participantes e permanece mais tempo em evidência. Então, se você compartilhar, se você participar, você está fazendo com que a obra de Deus fique sendo anunciada ali por um bom tempo, possa alcançar muitas almas, muitas vidas que tanto precisam desse Deus que nós servimos. Amém? Domingo tem culto no Face, às 19h30, com a pastora Fátima. Amém, irmãos? Pastora Fátima, domingo, 7h30 da noite, o chamado 19h30. Amém? Pastora Fátima vai estar pregando em nome de Jesus, via online. Amém? Então agora vamos orar em nome de Jesus. Quero que todos os irmãos entrem comigo em sintonia, em oração, orar pelas famílias, orar pelas pessoas. Vamos pedir para que Deus entre com providência mesmo, venha derrubar por terra toda essa
essa praga que foi lançada na terra, tudo que está acontecendo, porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar com muita fé, irmãos, com muita dedicação, e vamos usar a autoridade que o Senhor Jesus nos ordenou, nos ortogou. Se você ler lá em Lucas 10, 19, a palavra de Deus diz que Jesus, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nenhum dano ocorrerá convosco. Ouviu isso? Não é pastor Francisco, não é pastor Edmilson, não é pastor Guidi, não é bispo Alexandre, não é pastor David, não é pastora Fátima. Não, isso é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E para crer não precisa ter título. Então, se você crê, use a autoridade que o Senhor tocou para mim, para a liderança de igreja e para você também, como cristão que crê nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ordenar, repreendendo toda essa maldição, toda essa praga, todo esse vírus que tem assolado o mundo inteiro. Nós ordenamos, Senhor, como filho de Deus, Pai, como igreja do Senhor Jesus, que todo esse mal, Pai, todo esse vírus, toda essa praga, Pai, toda essa doença que aí está, Pai, causando tanto transtorno, tanto sofrimento às pessoas, meu Deus, tanto pânico, Senhor. Isso é uma obra maligna, e por ser uma obra maligna, nós sabemos que isso não provém de Deus. Nós repreendemos como igreja do Senhor Jesus, e ordenamos em nome do Senhor Jesus, que venha cair por terra, venha ser paralisado, venha ser aniquilado, venha ser destruído pelo poder do teu nome, Jesus. Porque a tua palavra diz que todo poder e autoridade nos foi dado no nome de Jesus. E a tua palavra diz, Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós unimos em oração, Pai, e repreendemos toda essa maldição, todo esse vírus chamado coronavírus aí, Pai, que está assolando o Brasil, que está assolando o resto do mundo, Pai, que seja queimado, paralisado, que está assolando as casas, que está assolando a vida das pessoas, colocando pânico, colocando medo, colocando doença, que esse mal venha cair por terra, venha ser aniquilado, cancelado, destruído pelo seu poder, ó Deus, porque a tua palavra diz, Pai, que para isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio até a terra, ele se manifestou aqui para desfazer todas as obras do diabo. Então, meu Deus, nós que cremos na sua palavra, nas tuas promessas e no teu poder, ordenemos que esse mal saia da casa de cada um, de cada filho, de cada filho, de cada família que esteve sintonizado conosco, Pai, nesta palavra, Pai, até aqueles que não estiveram sintonizados conosco, que o Senhor possa alcançá-los também, pelo poder da sua palavra, da sua misericórdia e da sua compaixão, e que esse mal saia também da vida, Pai, dos vizinhos, das vizinhas, da rua, da cidade, em nome de Jesus. Toda maldição das igrejas, do ministério, de cada filho, de cada filha, toda amarração, toda confusão, tudo que não provém de Deus, em nome de Jesus, que esse mal caia por terra, seja paralisado, aniquilado, destronado, destruído pelo teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos aniquilado, cancelado, repelido, expulso todo esse mal por mar do esquecimento, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém, digam graças a Deus. Amém, irmãos? Obrigado, Deus, por mais esse dia, pelas nossas vidas, pela vida dos seus filhos, pela saúde dos seus filhos, pela família dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar cuidando de nós, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de compaixão, Pai, é um Deus de amor, Pai. Então continua cuidando de nós, Pai, e cuida também do povo, Senhor. Meu Deus, que as pessoas que ouvirem uma palavra como essa, Pai, possa fazer uma reflexão, ó Deus,
e possa te buscar cada dia mais, Pai, para que eles tenham fé, se fortaleça, creia no poder da sua palavra, no poder daquilo que o Senhor ensina pela tua palavra e colocar em prática, Pai, para derrotar toda ação maligna e maléfica, toda ação de Satanás e do seu que foi precipitado aqui nessa terra, segundo Apocalipse 12, 7. Abençoa-nos, ó Deus, com toda sorte de bênção. Cuida de nós, Pai. Cuida do seu povo. Cuida da sua igreja. Cuida do nosso ministério. Cuida da nossa saúde. Cuida da nossa família. Cuida, Senhor, desse povo que chama pelo teu nome, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém, digam graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. E muito obrigado pela sua atenção, pela sua sintonia, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe ricamente. E vamos continuar orando, irmãos, um pelos outros e por toda essa terra. Não só pelo Brasil, mas pelo mundo, que precisa de tanta ajuda desse Deus que nós temos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.